Adventista do Sétimo Dia, ela tem a Bíblia como único regra de fé. É só a Escritura. Se tudo que a gente pregar e se tudo que a gente falar, a gente não puder provar na Bíblia, não é bíblico e vocês não devem acreditar. Se for aqui nessa igreja ou em qualquer igreja, só acredite em tudo que está na Bíblia, tá certo? O sermão de hoje vai na tela. Olha aí, olha o título do sermão de hoje. Vocês estão o quê? Enganados. Seria isso uma denúncia? Seria isso uma instrução? Seria isso um alerta? O que seria? De que nós estamos enganados? Por que nós estamos enganados? A gente daqui a pouco vai abrir a Bíblia e por conta disso vamos fazer uma breve oração, né? Oremos. Bondoso, santo, eterno, maravilhoso Deus, mais uma vez somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. De alguma forma o Teu Santo Espírito nos influenciou a estar neste local. Poderíamos nesse momento estar em qualquer lugar do mundo, inclusive nos nossos lares, mas o Teu Santo Espírito tocou no nosso coração, no nosso íntimo, ó Pai, para que nós possamos estar nesse santo local. Te rogamos que nesse momento a Tua palavra fale claramente ao nosso entendimento, ó Pai. Fala claramente ao nosso coração, para que ao sairmos desse santo local, ao sairmos para a nossa casa, nós possamos todos termos a certeza de que tivemos um encontro contigo. Fica conosco, nos abençoa, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vocês estão enganados. Passa aí, Kevin. Livro de Mateus, capítulo 24, de 42 a 44. Mateus 24, vamos lá. Mateus 24 é um capítulo. Ok? Mateus 24 é um capítulo muito importante para nós adventistas. É um dos capítulos que falam muito sobre volta de Jesus. E essa igreja, ela crê, ela bebe e ela se prepara para a iminente volta de Jesus. Por isso esse termo adventista, aqueles que aguardam, aqueles que esperam a volta de Cristo. E nós vivemos completamente essa mensagem, que é nos preparando de todas as formas, através das cadeias proféticas, crendo de que a eminente volta de Cristo está próxima, segundo as profecias. Todos acharam? Mateus 24, do 42 ao 44, né? 44. Deixa eu ver. Pronto. Amém? Amém. Do 42 ao 44. Esse texto deve estar errado. Tá certo. Está certo mesmo? Portanto, vigiai porque não sabeis. Deixa eu ver no meu. Porque tive fome. Tá certo. Estou lendo errado. Tá certo. Você está em outro capítulo. Estou em outro capítulo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse de que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada o quê? A sua casa. Eu li o 44 também, não? E o 44.
Por isso ficai também vos apercebido, porque a hora em que não cuideis, o Filho do Homem é o quê? Virá. A expectativa do mundo diante da volta de Jesus é zero. Zero. O mundo não espera, o mundo não aguarda e o mundo não se prepara. E por que nós fazemos isso? Porque nós fomos um dia comprados por sangue, fomos um dia impulsionados pelo Espírito Santo a nos rendermos ao pé de Cristo. E depois disso, através da sua palavra, nós obtivemos toda essa informação. Por isso que nós temos que ter esse preparo. Sabe, irmão, o preparo é muito importante na vida cristã. Nós vamos ler uma história agora. Passa aí, Kevin. Quem conhece esse cidadão aí? Quem já ouviu falar ele? Eu. Hein? Sabe qual é o nome dele? Eu esqueci. Todo mundo esqueceu o nome dele. Eu vou dizer o nome dele para vocês. Michael Phelps. Michael Phelps foi o maior medalhista olímpico. Em uma só edição, na Olimpíada de 2001, ele ganhou 8 medalhas de ouro. Esse homem encantou o mundo. Eu fui lá no meu amigo para pegar um pouquinho do currículo desse cidadão. Maior medalhista de medalha de ouro olímpica em provas individuais, 13. Maior número de medalhas em campeonatos mundiais de piscina larga, 33. Nadador com mais medalha de ouro em uma Olimpíada em provas de revezamento, 10. Nadador de mais medalhas na história olímpica, 28. Michael Phelps tem 16 recordes inscritos no Guinness Book. Ou seja, ele bateu vários recordes, ele ganhou várias medalhas, mas um dia foi perguntado: qual o segredo do sucesso? Por que você ganhou tantas medalhas? O que você fez? E aí Phelps, ele diz assim: primeiramente, a ajuda de Deus. Segundamente, meu treinador. E terceiro, a minha persistência, o meu preparo. Michael Phelps começou a falar do seu preparo e ele dizia que o treinador dele, ele era um grande estrategista, mas ele era fixado em treinamento. Michael Phelps, o treinador dizia para ele: se você quer ser o melhor, você tem que treinar mais do que todo mundo. Se você quer ser o melhor do que todos, você tem que se preparar melhor do que todo mundo. E como ele começou a observar os outros atletas treinavam 2 a 3 horas por dia e folgava 2 dias por semana. Phelps, ele resolveu treinar 7 dias da semana e ele ficava ali 4 a 5 horas dentro de uma piscina, sem folga, sem intervalo, durante todos os dias. Ele chegou a treinar 335 vezes por ano. Era um homem preparado. Ele dizia que às vezes o treinador quebrava o óculos dele todinho e mandava ele ir para a piscina. E uma vez o treinador chegou de noite, de madrugada, na casa dele, e disse: vamos treinar. E ele todo assim, meio, né, sabe, quando alguém vem acordar a gente fica meio sonolento. E chamaram o Phelps, e ele chamou o Phelps e levou para a piscina olímpica. E o Phelps todo meio desacordado assim, meio ainda cansado, ele apagou as luzes e disse: lá agora. Esse era Michael Phelps. O homem que a mídia só via ele ganhar, só via a sua glória, mas não via a sua resistência, a sua luta, o seu preparo. Na sua primeira Olimpíada de Sydney, em 2001, Phelps conta que quando ele começou na sua primeira raia dos 100 metros rasos, ele disse que quando ele escutou a batida da sinalização para começar a competição, ele pulou e
quando ele começou a nadar, os seus óculos tiveram problema. E rapidamente começou a entrar água dentro dos óculos, embaçou tudo e ele ficou sem ver nada. E ele lembrou do treinamento. Ele treinava no escuro. Ele disse que fechou os olhos e ele começou a nadar. E ele disse que começou a contar. Ele sabia que tinha que dar 37 braçadas para chegar na primeira raia. E 37 braçadas para chegar na segunda raia. E ele foi começar a cantar. 2, 23, 35. Quando chegou na 37, ele tocou e ele voltou de olhos fechados, irmãos. E quando ele deu a segunda, quando ele ia dar a última abraçada, que ele sabia, ele escutou aquele sino. Quando ele abriu os olhos, tirou os óculos quebrados, ele olhou para recorde. A nossa vida cristã também não é diferente. Temos que estar em bastante luta, em bastante comunhão. Temos que estar nos preparando a cada dia, porque Jesus está realmente. Passa, Kézia. Aí as pessoas veem as conquistas, né? Vê as conquistas, olha aí, ó. A pessoa conquistou. Esse foi o dia que ele estava lá, confiante. Ele disse, nunca duvidou de uma só das palavras do seu treinador. Desde os 11 anos de idade que ele treinava com aquele homem, Bob Bauer. E ele dizia, meu filho, você pode ir para todas as Olimpíadas que você quiser, enquanto você tiver idade. Mas você tem que fazer isso. E não é assim que a palavra do Senhor nos diz, né? Os judeus a chamam de Torá, que significa ensino, que significa direção. E a palavra de Deus, ela está sempre nos ensinando, nos exortando e nos dando a A irmã White também fala muito sobre isso, muito sobre isso. E eu confesso a vocês que, como adventistas que somos, nós temos um privilégio chamado Espírito de Profecia, que nos dá também muita, é a luz menor, né, como diz. Ela fala no livro Maranata, vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que no tempo do refrigério e da chuva ceruda os habilitassem para estar em pé no dia do Senhor e viver a sua vista. Ó quantos vi eu num tempo de angústia sem abrigo. Irmãos, enquanto a gente tem um tempo de orar, de buscar, de estudar o Espírito de Profecia, a Bíblia, a lição da escola sabatina, de nos preparar em tempo de refrigério, em tempo que não estamos ainda sendo perseguidos, em tempos que ainda não tem ninguém dizendo assim, não, você não pode falar isso na igreja não, você não pode falar aquilo na igreja não. E quando a gente negligencia o tempo, ela está dizendo, quando chegar no tempo da angústia, quando chegar no tempo da aprovação, nossa fé vai estar pequena, porque nós não estaremos preparados. Passa aí, Kezinha, por favor, meu amor. E ela continua, haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podia receber o refrigério, o batismo do Espírito Santo que todos precisam ter para habilitar a viver a vista de um Deus santo. Os que deixam de purificar o Espírito na obediência à verdade. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, né? E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. João 8:32. Irmãos, a verdade é que liberta. A verdade nem sempre é convencional. E eu digo, como assim? A verdade é que Deus, Ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia Ele descansou para que eu e você guardasse o sábado. Irmãos, sábado não é dia de trabalhar. Sábado não é dia de cumprir os nossos próprios interesses. Sábado é dia de adorar. O mundo religioso insiste em não reconhecer essa verdade. Insiste em não reconhecer que a lei de Deus está vigente e que nós temos que viver em obediência. Passa aí, Kezinha. Chegará um tempo em que as pragas cairão
e verão que necessitam ser esculpidas e preparados para a edificação. Não haverá, porém, tempo para fazer, e nem mediador para pleitear sua causa perante o Pai. Será um dia terrível, né, irmão? O Espírito Santo já não está mais atuando. Algumas pessoas falam: o Espírito Santo não estará entre nós. O Espírito Santo será sempre entre nós. Estará sempre entre nós, porque Ele é onipresente, mas Ele não estará atuando. A chuva serona já foi derramada, o povo de Deus pregou, aqueles salmos serão salvos, virá o dia do selamento do Senhor, porque o Espírito Santo já começa a selar. E quando vier as pragas, o mundo estará entregue nas mãos de Maria. Ninguém mais vai ter estudo bíblico, ninguém mais vai se converter, porque o Espírito de Deus já trabalhou naqueles que Ele está se preparando para buscá-lo. Oxalá Deus, eu e você possamos estar firme na fé, firme diante desse Deus Santo, neste dia, nesse período que se aproxima, viu? Se aproxima, quando a gente começa a olhar a parte política, religiosa, a gente começa a ver cumprir profecias que, para o nosso entendimento, iria demorar muito. Passa, Kezinha. Aí Lucas capítulo 21 diz assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção que se aproxima. No mundo pós-pandemia tudo mudou, e a igreja parece que mudou, irmãos. As pessoas estão frias, as pessoas estão fracas, não estão mais com aquele ânimo de cumprir, de pregar, de fazer o trabalho missionário como dantes. E quantas igrejas hoje encontram-se vazias quando antes eram cheias? Júlio, eles não estavam arraigados na promessa da palavra, mas isso é uma coisa séria, e a gente tem que orar e vigiar por nós também, para que possamos estar preparados nesse tempo. Porque aqueles que estiver preparado, aqueles que estiver firme na graça, firme na fé, ele vai se alegrar, porque a sua redenção se aproxima verdadeiramente. Passa, Kezinha. Outro livro da irmã White, manuscrito, ela diz assim: se fossem 40 ou 100 anos, o Senhor não autorizaria os homens a proclamá-lo. Ele não daria a nenhum ser vivo uma desculpa para atrasar a preparação da sua vida. O interessante é que às vezes a gente pensa que muitas coisas acontecem por conta de nós, né? Não, se nós não pregarmos, se nós não fizermos, a Bíblia fala que Deus ele não retarda a sua promessa. Não retarda a sua promessa. Porém, Deus ainda teve misericórdia da gente, irmão. E Ele atrasou um pouco por amor de mim e você. Outro dia eu pregando aqui sobre profecia, eu disse: já pensou se Jesus tivesse voltado nos anos 2000? Eu não estaria por aí. Não daria tempo de eu estar aqui na igreja de chão com minha família, com meus amigos, com meus irmãos. Porque o irmão Joanildo não estaria preparado para a volta de Jesus. Passa aí, Kézia. Por isso, ela insiste muito na questão da negligência. A negligência é o quê? É aquilo que você sabe que é para fazer, mas você não faz. Não faz a obra, não faz o trabalho missionário, não dá estudo, não está na igreja, ou seja, numa parte toda, não está fazendo o ID. Aí ela diz assim, pois isso leva a negligência a incumbente de oportunidades, privilégio que nós temos, mas às vezes a gente tem um privilégio de ter o Espírito de profecia, a gente tem um privilégio de conhecer a verdade, mas às vezes a gente vê quem prega mentira com mais força, com mais fé. Como é que pode acontecer? Como é que pode aquele que tem a verdade, aquele que foi chamado, aquele que recebeu uma mensagem especial, diz assim: vá agora, meu irmão, e fale aquilo que ninguém está falando, e prega aquilo que ninguém está pregando, prega a verdade que está na Bíblia, e aquele que ele chamou não prega, e aquele que ele não chamou prega do jeito dele, todo errado, mas está pregando. Sério isso, né? Muito sério.
Toda alma que se afirmar ser serva de Deus é chamada a fazer seu serviço, como se cada dia pudesse ser o quê? O último. Era assim que viviam os pioneiros, irmão. Foi assim que a igreja do passado, a igreja dos patriarcas, a igreja dos apóstolos, eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã. Por isso que muitas pregações ele diz: Jesus está à porta, Jesus vai voltar. Mas Jesus não voltou na época dele, porque Jesus vai voltar no tempo do fim. E nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Mas eles pregavam certo. Além de ele ter a certeza e a ousadia, eles diziam: o mestre está voltando. Eles viveram e morreram por essa verdade. Por favor, Kevin. Aqui está o grande fardo a ser carregado por cada indivíduo. Meus pecados estão perdoados. Cristo, o portador do fardo, tirou minha culpa. Tem gente que ainda anda com essa dúvida. Tem gente que ainda anda alimentando coisas que já fez, já aconteceram e que Jesus já fez. Será que Jesus tirou a minha culpa? Será que eu estou salvo? Às vezes, volta e outra, a gente vê essa pergunta: você tem certeza que você está salvo, irmão? Amém. Meu amigo, eu tenho certeza não, eu tenho uma absoluta certeza. Certeza é pouco, irmão, porque eu não abracei qualquer coisa não. Eu abracei a minha fé em Cristo. Amém. Naquele que nunca deixou de cumprir suas promessas, daquele que nunca perdeu uma batalha, daquele que tem o domínio, daquele que é Senhor de todas as coisas. Eu tenho certeza. Passa, Kézia. Tem um coração puro. A justiça de Cristo é pela fé. Ai de qualquer alma que não busca refúgio em Cristo e não conforma o caráter ao caráter de Cristo. Eis o problema, né, irmão? Eis o problema. Eu tenho um amigo, eu digo que ele é amigo porque ele é uma grande amigo que eu tenho. Ele diz que o problema muitas vezes do ser humano é o caráter. E é o caráter, é o eu, é o nosso, é o sou, eu posso. Eu acho que eu vi o irmão Messias falando isso um pouquinho nas palavras sabatinas, né? É o eu que eu fiz, é o que eu faço, é o que eu sou, é o que eu. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus quer fazer, Deus quer destruir o meu caráter e fazer que o meu caráter seja semelhante ao caráter de quem? Cristo, irmão. Se o caráter de Cristo não estiver em nós, a gente não vai amar o nosso próximo, a gente não vai ser, a gente não vai fazer as coisas que Deus quer, porque realmente o apóstolo Paulo diz: porque de mim mesmo não tem coisa boa para fazer. Mas se o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo estiver em mim, este eu farei. Amém. Passa, Kézia. Primeiros Escritos, ela diz assim, sobre essa questão de volta de Jesus, né? Algumas pessoas ficam marcando data, dizendo isso. Ela diz assim: o tempo não tem sido um teste desde 1844 e nunca mais será. O Senhor tem mostrado que a mensagem do terceiro anjo deve ir e ser proclamada aos dispersos filhos do Senhor, mas não deve estar na dependência de quê? Do tempo. Tempo pertence a Deus, né? E ela diz que nunca mais foi se contado o tempo. Em 1844, no movimento adventista, quando eles enxergaram a profecia da volta de Cristo, que não era a volta de Cristo, houve um grande problema daquela geração. Mas hoje nós pregamos a volta de Cristo. E o dia e a hora? Eu não sei. O dia e a hora não me compete. Mas o que me compete é pregar a Cristo ressurreto. Amém. Que está se preparando, que está no Santo dos Santos, só esperando a ordem do Pai. Filho, vai, chegou a hora. Vai buscar a minha igreja, vai buscar o meu povo. Qual povo? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Amém. Passa, Kevin. Vi que alguns estavam conseguindo um falso excitamento, despertado por pregar em tempo, mas a mensagem do terceiro anjo é mais forte do que o tempo possa ser. A irmã ela foi questionada por algumas
movimento estavam tendo de reavivamento. E ela dizia assim, muito cuidado com essa questão. Reavivamento tem que ter reforma. Reavivamento sem reforma é falso, é excitação, é borbulha, coisas emocionais. Reavivamento tem que ter reforma. E tem que estar baseada na palavra de Deus. Cuidado com reavivamento. O último grande reavivamento que a gente viu na Bíblia foi o reavivamento de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo se apossou dos homens de Deus e eles começaram a pregar. E desse dia até hoje nós esperamos o segundo grande reavivamento, o derramamento da chuva. Passem, por favor. Em Mateus 24, 3 e 4 também diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele o discípulo em particular e lhe perguntaram. Foi que ele perguntaram a Jesus. Aí Jesus responde: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até quem? Irmãos, da época de Cristo, da época de Paulo, da época de Daniel, já tinha se levantado o falso profeta, já tinha se levantado o homem da iniquidade. Ele passou por vários períodos. Ele veio do período babilônico, foi para Roma. Ele passou vários, e hoje ele está presente também, irmão. O engano sempre foi permissão de Deus, mas não foi para destruir, foi para que não pegasse aqueles que estivessem desapercebidos. Os desapercebidos não vão pegar de surpresa, mas aqueles que estiverem firmados na palavra, estudado a profecia. A Bíblia fala, vendo profecia, irmão, a profecia é que mantém essa igreja de pé. A profecia de Daniel 7:25 mantém essa igreja de pé. Essa igreja tem rumo, essa igreja tem norte, essa igreja sabe onde é que vai, essa igreja sabe o que vive, sabe o que prega. Não se iludam, esse movimento tem crescido e a igreja adventista hoje é a que mais prega no mundo. No mundo. Mas se possível, ainda deve ser até quem? Se possível, mas não vai ser possível, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco. Passa aí, querida. Mas agora o grande conflito, né? Diz assim: pessoa alguma, a não ser os que se fortalecem o espírito com a verdade da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Irmãos, ela diz que a gente temos que fortalecer o nosso espírito. E só se fortalece o espírito com o estudo da palavra. Dia desse o pastor Júlio estava pregando aqui nessa igreja, e ele disse que foi visitar uma família, e quando ele chegou na família, aí a família não estava indo para a igreja. E quando ele chegou, ele disse que ele não é observador, mas ele observou. Foi assim que ele falou. Ele disse que observou que aquela família tinha todas as lições da escola sabatina, todas elas no plástico. Todas elas que nunca foram usadas. Na estante estava cheia. Tinha também lá os livros lá da nossa igreja. E ele, ao ver o Espírito de Deus perceber, né? Fez ele ver, né? Ele disse: como é que vocês estão? Esse pastor está bem. Minha mãe está doente, meu pai está doente. Eu na fé. Mas você está indo para a igreja, pastor? Eu tenho, pastor. Eu trabalho muito, pastor. Irmãos, se eu e você não arrumar tempo para estudar a Bíblia, estudo da escola sabatina, o livro de Espírito e Profecia, para orar sempre, com a Bíblia de sempre, se somos mulheres de oração, o mundo vai desenvolver. Quando lá em Apocalipse preveu que o mundo, que o ateísmo ia dominar o mundo, e foi essa profecia, foi cumprida na época da Revolução Francesa, que o ateísmo começou a rasgar a Bíblia, queimar em praça pública, e isso a gente não quer saber de cristão, não quer saber de igreja, não quer saber de nada de Bíblia, porque Deus sabe o que está falando. O fato de nós estarmos aqui estudando, nos alimentando da palavra, é porque Deus sabe o que está fazendo.
é porque você precisa. Não devemos brincar, negligenciar, porque são as nossas armaduras. São tudo que a gente tem para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé. Porque muitos irmãos, os maiores pregadores que eu vi na igreja, os maiores, metade deles estão fora da igreja. Eram homens fracos, eram Deus. Eram homens que não eram inteligentes, eram grandes pregadores, eram líderes dessa igreja, mas deixaram, negligenciaram. Não, isso aí é besteira, isso aí eu não vou fazer não. Cuidado, irmão. Temos que orar sempre, orar muito. Eu louvo a Deus porque lá em casa a gente, como família, a gente ora muito, porque nossos filhos crescendo, assim, né? Os que estão crescendo, e agora? Vamos orar. Cada vez mais dedicando a ele, porque agora eles estão chegando numa fase que é a fase que o mundo gosta de arrastar os jovens, de arrastar os universitários. O mundo gosta, o inimigo quer trabalhar. Então é uma fase que a gente tem que estar mais próximo, mais unido. Uma família unida, Satanás não tem força. Um cristão convicto, Satanás detesta. Temos que estar preparados, irmão, porque senão, no último grande conflito, nós não vamos saber de que lado nós estaremos. Não, irmão, não tem problema. Não tem problema eu ficar perto dessa janela, não tem problema. Mas essa janela aqui, irmão, o inimigo pode me usar para me desviar da fé. Temos que estar sempre perseverando na instrução de Deus, porque Ele quer para cada um de nós. Passa aí, meu amor. Passa aí de novo, passa mais. Não adiantar que a hora passou. Passa. Para aí. Ora, o mundo passa, bem como a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Todas as coisas vão passar nessa vida. Um dia, cada um de nós que estamos aqui vão morrer. O mais importante aqui nessa sala, nessa plateia, é a palavra de Deus. Amém. É o Espírito de Deus em nossas vidas. O mais importante. A gente é só coadjuvante. Um dia vai estar, daqui a 20, 30 anos, se Jesus não tiver voltado, aqui vai estar totalmente outras pessoas, outra liderança. A palavra de Deus é aqui. Vai ter alguém pregando ela, porque ela é mais importante do que todas as coisas. Por isso que a Bíblia diz: aquele que faz a palavra de Deus permanece. Passa, minha filha. Passa, Kézia. Aqui em Mateus diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Está se falando ali daquela parábola dos talentos, né? Dos talentos. Quantos talentos eu estou vendo aqui na minha frente aqui? Tantos homens de Deus, tantas mulheres de Deus que têm potencialidade, sabe, de pregar o Evangelho, de fazer uma obra. Não deixe o inimigo te entristecer. Nem tire isso que Deus lhe deu. Deus deu o seu dom, Deus deu o seu talento, Deus deu essa capacidade que você tem hoje. Não deixe, não desanime. Passa, Kevin. Passa, Kevin. Passa. Essa foi a ordem do mestre. Ide, portanto, e fazei discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que possamos fazer não a minha vontade, não a vontade da igreja, não a vontade do pastor, mas a vontade de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer que eu e você sejamos uma bênção aqui nessa casa. Seja uma bênção aqui na igreja de Xanda Mangabeira, para que pessoas aí fora um dia você possa ser usado por Deus para testemunhar e converter muita gente aí fora. O nosso desejo e a nossa oração é que para isso se prepare. Não negligencie o preparo. Como a gente viu na história do Phelps, né? O preparo fez a diferença para aquele homem ser um grande campeão. O preparo vai fazer a diferença para mim e você, onde tem a salvação em Cristo Jesus. A salvação é pela graça, e é de graça.
mas a gente, através da nossa negligência, podemos perdê-la. Que o Senhor possa estar conosco. É o nosso desejo e nossa oração. Vamos ficar de pé para orar? Eu fiquei preocupado com a hora que até chamei dia cheio de meninos da igreja.